Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema As Raízes Biológicas da Religião, Morton Hunt. Por que os ateus são tão diferentes da esmagadora maioria da humanidade? Por que eles não sentem necessidade de acreditar em um Deus tradicional, ou sequer em uma força primária que teria iniciado o Big Bang e deixado o universo seguir seu curso? Seriam eles simplesmente mais inteligentes que quase todos os outros? Eu poderia acreditar que são mais espertos e esclarecidos sobre a realidade do que, digamos, os membros da União Cristã. No entanto, isso significaria que ateus são mais inteligentes que crentes profundamente religiosos, como Platão, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Newton, William James ou até mesmo Einstein. Ou, nesse mesmo sentido, mais inteligentes que a maioria dos cientistas americanos de hoje, muitos dos quais, segundo pesquisas, professam algum tipo de crença religiosa. O oposto deste enigma é ainda mais curioso. Por que praticamente todos os seres humanos, em quase todas as culturas conhecidas, acreditaram em um Deus ou deuses, e seguiram os costumes, dogmas e instituições de uma vasta gama de religiões diferentes? Crença sem evidência. O que torna isso mais estranho é que nós, seres humanos, sobrevivemos, nos multiplicamos e viemos a dominar a Terra por nossa inata capacidade de resolver problemas, percebendo relações de causa e efeito e aplicando-as, seja observando a aerodinâmica aprimorada de uma flecha com penas, ou expandindo nossos poderes cognitivos com o uso de computadores. No entanto, apesar de essa capacidade indicar que a mente humana é basicamente pragmática, quase todos os seres humanos ao longo da história, e segundo evidências arqueológicas, até mesmo na pré-história, mantiveram crenças religiosas sem qualquer base empírica. Certamente, nossos ancestrais da era homérica ou mosaica frequentemente acreditavam ter ouvido deuses falando diretamente com eles, ou até mesmo tê-los visto. Mesmo hoje, algumas pessoas mentalmente doentes, ou, apesar de tecnicamente saudáveis, devotos ao extremo, acreditam ouvir Deus falando com elas, ou ver alguma aparição divina. Entretanto, a grande maioria dos crentes não ouve ou vê essas coisas. Muitos experimentam sentimentos de contato com o divino, mas os crentes não veem diretamente seus deuses. Em vez disso, veem ídolos, símbolos e textos que representam ou relatam sobre seus deuses. Evidências dúbias. Que outro tipo de evidência poderia existir? Muitos tipos, mas todos altamente questionáveis. Eventos naturais, por exemplo, são frequentemente interpretados como obras de Deus, quando poderiam ser explicados de maneira mais sensata, seja pelo senso comum ou pela ciência. Além disso, milagres raramente são comparados à ausência de milagres. Frequentemente, ouvimos falar de uma criança que, diagnosticada com um câncer incurável, foi milagrosamente curada após orações fervorosas de toda uma cidade. No entanto, não lemos sobre os casos em que orações igualmente fervorosas não salvaram outras crianças adoráveis. Isso acontece porque os seres humanos tendem à parcialidade confirmativa, como chamam os psicólogos. Lembramo-nos dos eventos que confirmam nossas crenças e esquecemos os que não confirmam. Provavelmente por isso, 69% dos adultos americanos entrevistados numa pesquisa recente disseram acreditar em milagres. A religião e o conhecimento científico. Mesmo com o acúmulo de conhecimento realista sobre causa e efeito ao longo dos 3 séculos da era da ciência, a religião não foi eliminada. Alguns crentes adaptam suas crenças à evidência científica, enquanto outros a reinterpretam de maneiras mais extraordinárias. Fundamentalistas, por exemplo, afirmam que os fósseis e traços geológicos da Terra e da evolução foram colocados por Deus no solo durante os 6 dias da criação. A religião sobreviveu à expansão do conhecimento científico
por meio da adaptação, exceto no caso dos fundamentalistas, que insistem em explicações sobrenaturais para eventos que a ciência explica melhor. A religião tem focado em fenômenos que não podem ser testados ou refutados, como a piedade de Deus, a existência da alma e a vida após a morte. Como resultado, mais de 90% dos adultos americanos ainda acreditam em Deus ou em alguma forma de ser superior. Uma grande minoria afirma ter vivenciado uma experiência de renascimento espiritual e apenas 10% aceitam uma visão da evolução em que Deus não tem papel algum. Portanto, voltando à questão central, por que, afinal, as pessoas precisam de religião? A sociobiologia, como desenvolvida por Edward O. Wilson e explorada por estudiosos como Walter Burkert, oferece uma explicação evolutiva para a origem e função das religiões no comportamento humano. Segundo essa visão, a religião é resultado de uma coevolução entre genes e cultura, com predisposições biológicas e sociais, moldando o comportamento religioso ao longo do tempo. A religião, assim como a linguagem, surge da interação entre capacidades inatas do cérebro humano e influências culturais, ajudando a humanidade a enfrentar incertezas, medos e desafios da vida. Wilson sugere que a religião, com suas narrativas e rituais, foi uma maneira de organizar o caos da vida, criando ordem e conexão entre os membros de uma sociedade. Além disso, ele argumenta que a religião desempenha uma função social essencial, reforçando o tribalismo e a coesão entre grupos. As crenças e práticas religiosas ajudaram a unir comunidades e proporcionar consolo diante das incertezas da vida e da morte. Burkert complementa essa visão ao afirmar que a religião, assim como a linguagem, pode ser vista como uma fusão entre tendências biológicas e tradições culturais. Ela foi um meio pelo qual os humanos primitivos lidaram com questões existenciais e fenômenos naturais, ao mesmo tempo em que permitiu a coesão social necessária para a sobrevivência em grupo. A tese central da sociobiologia é que o comportamento religioso não é uma mera invenção cultural, mas um traço profundamente enraizado em nossa biologia evolutiva, moldado pela seleção natural para enfrentar desafios individuais e sociais, e também para fortalecer a coesão dentro de grupos. Dessa forma, a crença em divindades e forças sobrenaturais teria oferecido uma vantagem evolutiva significativa, ajudando a moldar o cérebro humano e as sociedades ao longo da história. Evidência inferencial. Embora biólogos tenham identificado alguns genes responsáveis por desordens específicas, a base genética de qualquer comportamento humano não pode ser atribuída a um único gene, mas sim à complexa interação de vários genes. Quais são esses genes ainda é algo incerto, embora seja provável que, com o tempo, os detalhes sejam revelados. A evidência apresentada pelos sociobiólogos é inferencial, um conjunto de deduções racionais e persuasivas baseadas no que sabemos sobre a evolução humana, capacidades mentais e religiões primitivas, incluindo evidências pré-literárias, como objetos de cerimônias funerárias e desenhos nas paredes dos Neandertais e Cro-Magnons. Os sociobiólogos argumentam que toda essa evidência apoia fortemente sua teoria da religião, já que nenhuma outra espécie exibe comportamento semelhante. Assim, a religião deve ter sido o produto de traços biológicos resultantes da evolução humana. Burkert, por sua vez, argumenta que as raízes biológicas da religião são ainda mais profundas e antigas do que a própria linguagem, embora tenham ganhado força e importância com seu advento. Um exemplo é o comportamento de autopreservação observado em muitos animais, que sacrificam partes de si mesmos para escapar do perigo. Por exemplo, as pernas de algumas aranhas quebram-se facilmente e continuam se movendo para distrair o predador enquanto a aranha foge.
Lagartos soltam suas caudas para enganar o atacante, enquanto fogem e posteriormente regeneram a cauda. Pássaros soltam penas para confundir o predador enquanto escapam. Os equivalentes humanos a esse comportamento surgem sob a forma de rituais religiosos, sacrifícios de bens desejáveis aos deuses para evitar a má sorte, como o derramamento de vinho no chão, o sacrifício e cremação de animais valiosos, e doações para a construção de templos. Existem sacrifícios mais severos, como as autocastrações realizadas por certos cristãos primitivos e pelos Skoptsi, fanáticos religiosos russos do século XVII. Outros exemplos incluem a renúncia à atividade sexual, ao convívio com a família e ao casamento, como praticado por padres e freiras por séculos, um sacrifício extremo comparável à mutilação física. Portanto, a biologia serve de base para muitos atos de submissão ritual nas religiões humanas. O ato mais comum e relativamente inofensivo é curvar-se ou ajoelhar-se. Muçulmanos prostram-se no chão. Católicos e alguns protestantes ajoelham-se durante a oração, e pessoas de quase todas as denominações abaixam suas cabeças em submissão durante preces ou meditações. Outros atos incluem bater no peito, lamentar, rasgar roupas, rastejar por milhas ou flagelar o próprio corpo com correntes. Esses atos, apesar de dramáticos, são modestos em comparação com as práticas extremas de devoção de muitos santos medievais. Um comportamento de origem biológica relacionado à religião e de maior aceitação social envolve a limpeza. Manter o corpo limpo é uma necessidade básica para todos os animais superiores, que se banham ou limpam-se de diversas maneiras. Nós, seres humanos, também cuidamos de nossa higiene, tomando banho, cortando o cabelo, barbeando-nos, entre outros. No entanto, como humanos, concebemos um conceito de sujeira ainda mais grave, a impureza moral. Nossos ancestrais se purificavam de más ações por meio de rituais como a queima de oferendas, preces, suplícios e auto-humilhação. O cristianismo aperfeiçoou essa ideia, transformando a culpa de más ações no conceito de pecado original, herdado de Adão e Eva. Isso criou uma nova indústria religiosa, baseada em confissões, penitências, absolvições, comunhão e o esforço constante para manter-se moralmente puro, algo que frequentemente precisava ser renovado, pois a pureza moral se tornava corrompida novamente. Em resumo, a teoria sociobiológica das raízes da religião sugere que os seres humanos primitivos tinham necessidades mentais, emocionais e sociais geneticamente embutidas, o que favoreceu o desenvolvimento de culturas e religiões. Essas culturas, por sua vez, favoreceram e selecionaram evolutivamente traços que ofereciam vantagens socioculturais aos indivíduos que os possuíam. Como Burkert afirma, a religião segue as trilhas da biologia e a invenção da linguagem proporcionou coerência, estabilidade e controle dentro deste mundo. É isso que o indivíduo busca e por isso aceita alegremente a existência de entidades ou mesmo princípios abstratos. O enigma da descrença. Retorno à minha primeira questão. Por que os descrentes são diferentes da grande maioria de seus semelhantes? Embora formem uma minoria, ao longo da história civilizada, sempre houve pessoas que não precisaram de explicações sobrenaturais para entender seus próprios pensamentos ou os mistérios, tragédias e glórias do cotidiano. Não me refiro apenas aos ateus ferrenhos, mas também àqueles que mantêm uma visão deísta de Deus ou que encaram as leis naturais, que governam galáxias, genes e quarks, com a reverência que outros reservam a um Deus mais tradicional. Um exemplo emblemático desse tipo de pensamento antecede a ciência moderna, Spinoza, para quem Deus era coextensivo ao universo. Deus, para ele, não era algo externo ou superior, mas idêntico ao próprio universo,
e suas leis naturais. Para Spinoza, Deus era o conjunto de todas essas leis. Talvez os descrentes atuais sejam, de certa forma, espinosistas contemporâneos, sensíveis a e em sintonia com esse Deus que permeia o universo, ou melhor, que é o universo, que é idêntico à realidade. Talvez os descrentes não rejeitem as necessidades e impulsos religiosos da humanidade, mas os adaptem de forma realista e humanista, trocando os contos de fadas das religiões convencionais por narrativas intelectualmente mais exigentes, proporcionadas pela ciência moderna, leis naturais, evidências demonstráveis e relações de causa e efeito. Um exemplo emblemático desse tipo de pensamento antecede a ciência moderna. Spinoza, para quem Deus era coextensivo ao universo. Deus, para ele, não era algo externo ou superior, mas idêntico ao próprio universo e suas leis naturais. Para Spinoza, Deus era o conjunto de todas essas leis. Talvez os descrentes atuais sejam, de certa forma, espinosistas contemporâneos, sensíveis a e em sintonia com esse Deus que permeia o universo, ou melhor, que é o universo, que é idêntico à realidade. Talvez os descrentes não rejeitem as necessidades e impulsos religiosos da humanidade, mas os adaptem de forma realista e humanista, trocando os contos de fadas das religiões convencionais por narrativas intelectualmente mais exigentes, proporcionadas pela ciência moderna, leis naturais, evidências demonstráveis e relações de causa e efeito. Talvez os descrentes satisfaçam a necessidade humana por ordem e integração social dentro da subsociedade científica e sua estrutura hierárquica. Para eles, o humanismo científico pode oferecer respostas profundamente satisfatórias para os mistérios que a religião tenta resolver, ainda que essas respostas sejam incompletas, e à medida que o conhecimento avança, novas descobertas levantem questões ainda mais complexas sobre a realidade. Por fim, é possível que os descrentes se diferenciem da maioria dos seres humanos de outra forma. Talvez sejam psicologicamente mais maduros, não necessitando de uma figura paterna invisível. Eles são capazes de encarar a realidade da vida e da morte sem medo, ou, ao menos, convivendo com esse medo, e são sensatos o suficiente para não acreditar em explicações absurdas ou impossíveis sobre o mundo. Claro, tudo isso é conjectura. Talvez eu esteja lisonjeando os descrentes sem razão. Talvez eles não sejam tão especiais, mas espero que sejam. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre! No canal do pensamento, debatendo a existência, a busca do conhecimento é a nossa resistência. Resistência! A nossa resistência, sim.